Saudações pessoal, tudo bom? Nós vamos falar um pouquinho sobre impressão 3D. Isso aqui é uma impressão 3D, né? Então nós temos aqui embaixo aquela superfície de impressão e vocês podem ver eixo X, eixo Y e eixo Z, a altura da peça, né? E como vocês podem perceber, isso aqui ainda não terminou e a cabeça de impressão está grudadinha no que já foi impresso e ela está se movendo e jogando o material em cima dessa camada aqui. Tá? Então ela vai se movendo e vai fazendo um desenho, e nesse desenho ela vai largando o material. Então nós temos o rolo de filamento, que é o substrato, é o material que você vai utilizar. Né? Esse filamento ele é inserido dentro da máquina, então vejam que é um carretel, né? O filamento é essa coisinha aqui laranja. Ele vai passar por um artefato aqui, que é um motor ligado a engrenagens, né, que vai puxar esse filamento quando a máquina assim o desejar. E essa é uma programação que é feita. Tá? Isso aqui é uma extrusora, certo? Uma extrusora. Então ela vai puxar esse material e ela que vai determinar quando sai ou quando não sai material. E quanto que está saindo ao longo do tempo. Ela vai determinar o fluxo do material. Né? Aqui embaixo nós temos a cabeça de impressão em si, então nós temos uma região aquecida, né? Essa região aquecida que ela vai derreter então esse material, e aqui nós temos o bico de impressão por onde sai esse material. Esse bico ele é um bico metálico, né? Normalmente feito de latão, certo? E pode ter um buraco um pouco mais largo, um buraco um pouco mais fino. Isso vai ter um impacto sobre a resolução da impressão. Né? Muito bem, aqui ele mostra o material derretido depositado em camadas, né? E aqui a mesa de impressão, né? FDM Print Bed, né? A mesa de impressão. O que não está mostrado aqui é que nós temos esta cabeça de impressão se movendo em X e Y. Então nós temos todo um sistema de correias que vai posicionar essa cabeça de impressão, e nós temos motores que vão puxar essa cabeça de impressão no eixo X e no eixo Y. Tá? E depois nós temos uma outra possibilidade, que é essa cabeça se mover para cima ou para baixo, ou a mesa se mover para cima e para baixo. De uma forma ou de outra, altera a distância entre o objeto que está sendo impresso e a cabeça de impressão. Logo ela consegue fazer uma nova camada. Outro tipo de impressão 3D é a impressão com resina. Tá? Então, mais uma vez, é uma manufatura aditiva. Né? Manufatura aditiva é quando você vai adicionando material, ao passo que manufatura subtrativa é quando você remove material. Né? Neste caso, manufatura aditiva no sentido de que a cada passo você está adicionando material. Então você parte do zero e a cada momento durante o processo de manufatura você está aumentando o peso do objeto. A impressão 3D utilizando resina, ela parte de uma resina líquida. Tá? Então imaginem que isso aqui é como se fosse uma pequena bacia. Foi colocado dentro dessa bacia sei lá, 50 ml, 100 ml de uma resina, nesse caso roxa, tá? Líquida, e que através de algum processo, que nós já vamos falar, essa resina ela fica sólida. Tá? E ao passo que ela vai ficando sólida, ela cola na camada anterior, né? E aí você vai novamente criando um objeto em 3 dimensões através da solidificação do material. Então você percebe que é o contrário? Antes, com a temperatura, a gente pegava um material sólido, tornava ele líquido, com uma determinada viscosidade, para que você conseguisse controlar o processo, e ao baixar a temperatura ele solidificava no lugar. Aqui não, você tem uma resina líquida, e essa resina líquida ela vai ser solidificada através de um processo de polimerização. Então aqui nós temos, é como se fosse uma solução com uma grande concentração de monômeros de uma determinada substância, e aí você tem um processo de polimerização, e esse processo depende de um estímulo físico, digamos assim, um estímulo. E esse estímulo é o quê? É você banhar esse objeto com luz ultravioleta. Vamos tentar entender isso aqui. Lembre-se da última vez que você foi ao dentista e o dentista decidiu que você tinha que fazer uma obturação porque você tinha uma cárie.
o dentista ele tem uma broca, ele vai fazer um processo subtrativo, né? Ele vai remover a região que está ruim, e ele vai preencher aquele buraco com um cimentinho esbranquiçado, etc. E ele vai com um aparelho que tem uma lâmpada ultravioleta. Ele vai lá, deixa essa lâmpada, ela esquenta, etc. Deixa essa lâmpada lá com ultravioleta dentro da sua boca até aquele aparelho apita, né? Ou seja, há uma exposição por um determinado período de tempo. E esse ultravioleta ele vai curar essa resina, ou seja, ele vai fazer um processo de polimerização. E esse material que era líquido ou semilíquido, né? Ele tinha uma alta viscosidade, ele vira um material sólido. Aqui, na impressão 3D, nós teremos algo análogo. Então imaginem que você tem essa bacia, a superfície de baixo dessa bacia ela é transparente. Tá? E abaixo do fundo da bacia nós teremos uma fonte de luz ultravioleta. Só que essa fonte de luz ultravioleta está escondida por uma tela LCD. Sabe a tela LCD da sua televisão? Então, imagine que sua televisão fosse preto e branco. LCD, mas preto e branco. E aí, essa tela LCD ela vai ficar escura em uma determinada posição e ela vai ficar clara em outra posição, formando uma imagem. Onde ela está clara, passa a luz ultravioleta da lâmpada que está aqui embaixo. Ela atravessa o fundo dessa bacia, que o pessoal chama de vate, né? E ela atinge a resina líquida que está aqui em cima. Tá? Então, onde a tela LCD ficou transparente, ficou clara, passou luz. Onde a tela LCD ficou escura, não passou luz. Então imaginem que a impressão 3D utilizando resina e esse método de tela LCD e fonte de luz ultravioleta, ela é capaz de instantaneamente, de uma única vez, imprimir toda a camada. Não depende de uma coisa que fica se movendo no eixo X e Y. Não. A tela LCD gera um desenho em X e Y, e esse desenho vai permitir a passagem da luz ultravioleta que vai curar toda a resina que houver entre a superfície transparente do vate e uma superfície de impressão. Então, que superfície de impressão é essa? Nesse desenho esquemático é essa coisa quadradinha branquinha aqui, e nessa fotografia é esse bloco de alumínio aqui em cima. Então, tudo começa com um bloco de alumínio colado no vate, e aí ele vai se movimentar uma determinada distância para permitir que entre a resina líquida nesse espaço, e esse espaço será então polimerizado, formando um desenho que é determinado pela tela LCD que fica entre a lâmpada ultravioleta e o vate. Então é um sanduíche, lâmpada ultravioleta, tela LCD que não está representada na figura aqui, vate, resina e superfície de impressão. O vate ele simplesmente permite a passagem do ultravioleta, a resina que está entre a superfície do vate e o bloco de alumínio, ela polimeriza só onde o LCD mandou, né? E uma vez que isso terminou, então fica alguns segundos polimerizando, né? Aí, simplesmente essa superfície, esse bloco de alumínio, ele é movimentado no eixo Z. Tá? Ele é movimentado para cima. Aí entra novamente resina lá dentro, porque afinal essa resina está líquida, ela preenche os espaços. Agora essa tela LCD ela muda de imagem, então a cada camada essa tela LCD vai ter uma imagem diferente, que vai ser cada fatia do teu objeto. A impressão em resina ela não vai curar de maneira completa essa resina entre o vate e aquele bloco de alumínio, né? Ou entre o vate e o objeto que está crescendo, né? Ele não cura isso completamente, primeira coisa. Segunda coisa, o teu objeto ele vai sair aqui para fora, né, desse vate, né? Ele vai sair e ele vai ficar molhado com resina não curada. Tá? Então isso é uma coisa um pouco mais chata de trabalhar. Tá? Em resumo, qual que é o ponto? Você vai tirar esse objeto ele vai estar todo molhado de resina e ele não vai estar completamente seco, completamente colado, duro, resistente. Então, ao tirar o objeto disso aí, você vai precisar colocar ele
em uma solução de álcool isopropílico, se eu não me engano, tá? Para remover o excesso de resina que está ao redor do objeto. E depois você vai colocar esse objeto em um ambiente com luz ultravioleta, para terminar de polimerizar esse objeto e ele ficar com a propriedade de resistência o máximo que ele consegue. Onde que você pode pôr esse objeto? Então, existem câmaras com ultravioleta, que você larga ele lá dentro e fica lá X tempo, um forninho de luz ultravioleta, ou senão você simplesmente coloca ele lá na rua, sob o sol do meio-dia, certo? O sol tem ultravioleta e também vai terminar de curar o teu objeto. Se você não lavar esse teu objeto e você colocar no ultravioleta, toda essa resina em excesso que está molhando o teu objeto aqui, ela vai também curar em cima do objeto. Então você vai estragar o que você está imprimindo. Porque a impressão FDM, a máquina terminou de imprimir, o objeto está pronto. Ele pode não estar liso e talvez você queira fazer pintar, passar uma verniz, sei lá, fazer algum processo para ficar mais liso, mais bonitinho. Tá? Mas se você não quiser, se for um objeto para laboratório, que é o nosso caso aqui, você não precisa fazer nada. Acabou, a máquina terminou, você só deixa esfriar para ele soltar da superfície de impressão e pronto. Como vocês podem imaginar, tanto uma forma quanto a outra, elas vão imprimir camada por camada, e isso é um processo demorado. Então, ao passo que você manda imprimir um papel, um documento, em questão de 15 segundos saiu aquilo impresso lá, está pronto para você, a impressão 3D ela vai acontecer em horas, às vezes até em dias, e a máquina fica lá trabalhando. Bom, aqui só alguns exemplos, muito rapidamente, de aplicações, né? Então, aqui nós temos, na odontologia, se faz bastante essa modelagem, né? Para poder planejar onde que vai ser implantado um pino, o que vai ser feito, né? Eu não sou da área, então posso estar falando bobagem, mas enfim, se usa, né, a impressão 3D para ter um objeto com o qual o profissional, né, o dentista pode interagir para planejar a intervenção no ser humano, no corpo do seu paciente. Né? Isso aqui é só um exemplo, né, de falhas de impressão, que elas acontecem. Né? Então isso aqui é um barquinho que ele é um benchmark, né? É um objeto contra o qual você consegue testar inúmeras possibilidades de configurações diferentes e você avalia como fica o objeto. E aí, em cima disso, você testa diferentes filamentos, testa diferentes configurações e avalia como vai ficar esse material. Né? Então, o mesmo modelo para que você tenha parâmetros de comparação. Isso aqui seria uma tala, né? Então imagina que esse sujeito aqui que tem essa mão aqui que está segurando o banco de uma bicicleta, esse sujeito ele machucou o pulso e é recomendado que ele fique com o pulso imobilizado ali 1 semana, 2 semanas, X tempo, para permitir a cura, né? Isso pode ser feito com gesso, e aí quem já passou por isso vai se lembrar da coceira, do calor e do incômodo que é o gesso, né? Foi personalizado para o formato do braço deste indivíduo, foi personalizado para ele um modelo, né, um objeto para permitir a imobilização do braço dele. E aí, como vocês podem perceber, existem vários orifícios e várias superfícies que não estão ocupadas justamente para passar, né, ar e essa pele respirar, não irritar e não ficar coçando. Né? Além do que esse material plástico aqui, diferentemente do gesso, você pode molhar, não tem problema nenhum. Né? E aqui eles só prenderam aqui em cima com um velcro. Né? Mas isso mostra uma aplicação bastante interessante também da impressão 3D, agora já na área de saúde, né? Em paralelo à questão dos modelos que os dentistas utilizam.